Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui em mais um programa Encontro com Deus e eu tenho certeza que mais uma vez Deus vai tocar na sua vida, vai transformar a tua vida para melhor. Hoje nós vamos, como sempre fazemos, iniciar esse programa com música, com louvor, porque sabemos que o louvor é um protocolo para atrair a presença de Deus. Quando nós louvamos, até as pessoas aí fora dizem, né? Quem canta seus males espanta. E é verdade. Quando nós cantamos, nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida, para o nosso ambiente, para onde nós estamos. E por isso, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é negativo vai cair por terra, vai sair fora. E nós vamos ter agora um momento aqui de grande gozo, de alegria, para que a palavra de Deus entre no nosso coração e transforme a nossa vida. Eu quero encorajar você a entrar em contato conosco. Sabemos que, por vezes, há pessoas que possam estar passando por problemas difíceis, por situações complicadas, ou até mesmo pessoas que precisam da direção de Deus para tomar certas decisões na vida. Então entre em contato conosco, nós temos ali pastores que vão estar à tua disposição para orar por você, para enviar uma palavra de ajuda na tua vida. Ou então você que quer saber mais a respeito da nossa igreja, você pode entrar em contato nesse número de telefone e nós estamos aqui para te ajudar. Vamos agora ouvir algumas músicas, abre o teu coração e deixa estas canções entrarem aí na tua casa. Hoje é tempo de louvar a Deus em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória já encher este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, a Cristo exaltar, sua glória já encher este lugar. Habitar é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória já encher este lugar. Vem louvar, oh, vem louvar, vem louvar, oh, vem louvar, vem louvar. Muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Breve, breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Breve, muito breve, breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Oh, aleluia, oh, aleluia, nós louvamos a Ele. Oh, aleluia, oh, aleluia. Muito bem, a Bíblia fala, né, que lá no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá dia ruim, nós viveremos
numa êxtase, né? Numa alegria abundante. E sabe, essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção de que Jesus vai voltar, de que as coisas vão mudar, não é? De que mesmo o tempo, as dificuldades e tudo aquilo que se passa nesse tempo é ser prejudicial à vida, à saúde, por vezes tantas lutas, tantas dificuldades, mas nós temos a certeza de que quando Jesus vier em glória, Ele vai nos dar uma nova vida, em que nós vamos ter uma nova expectativa para nós avançarmos, para nós vencermos, para nós conquistarmos. E sabe, não se deixe mover por aquilo que você vê, por aquilo que você sente. Não se deixe mover pelos temporais, pelas adversidades. Concentre-se nessa convicção de eternidade, não é? Esse momento em que nós estamos vivendo aqui na Terra, isso são 2 dias comparado à eternidade, a tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe que Deus, Ele não te colocou nesse mundo para você sofrer, mas muitas vezes há sofrimentos e há situações que nós temos que passar para chegar lá no final vitoriosos. Nós estamos aqui e temos um adversário, temos um inimigo. E é lógico que o diabo, que é o nosso inimigo, ele vai tentar de toda forma nos desfocar e nos tirar do alvo que é a eternidade. Então, por isso, não se deixe mover por sintomas, não se deixe mover por problemas, não se deixe mover por adversidades. Nós vamos ver que tudo isso é possível de ser vencido através da fé. Através da fé, nós temos como vencer o diabo, né? Ou os problemas que o diabo lança na nossa vida aqui na terra. Mas, principalmente, tem os olhos na eternidade, porque é para lá que nós temos que canalizar nossa fé para nos mantermos firmes e para vencer. Não se deixe mover pelo que vê nem pelo que sente, mas olha para a palavra de Deus. Ouça essa canção. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Porque há temporais na vida que só parecem difíceis de vencer. Mas põe os olhos em Jesus, confia nele na palavra do seu poder. Porque gente virá pra te dizer: desta tu não irás sair. Fazemos o quê? Mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Anda pela fé, anda pela palavra de Deus. Nela você pode confiar, nela você pode ter certeza que não vai falhar, certo? E sabe, nós agora vamos cantar mais uma canção que diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, a nossa alma, né, que é onde estão as nossas emoções, onde está a nossa razão, onde está o nosso entendimento. Nós precisamos colocar a nossa alma para bem dizer, para falar bem daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Sabe, nunca se esqueça de ter um coração agradecido. Para pensar em tantas coisas
que certamente boas aconteceram na tua vida. Por mais que você esteja passando por um momento ruim, Deus ele não está de mãos encolhidas ou de ouvidos tapados. Deus ele está à tua disposição para te ajudar. Basta você hoje abrir o teu coração e lembrar de algo bom que aconteceu na tua vida e lembrar que foi Deus que proporcionou isso. Deus ele quer e ele pode te fazer feliz. Deus ele quer e ele pode te ajudar. Basta você abrir o teu coração e deixar essa força entrar na sua vida. E você vai ser uma testemunha de quão bom e de quão fiel Deus é com a humanidade, quão bom e Deus é fiel com a tua vida, em nome de Jesus. Então, abre o teu coração e deixa agora essa canção entrar aí na tua vida, em nome de Jesus. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. És tu quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livras de toda aflição. Pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz ao Senhor. Por isso agora é hora de bendizer, é hora de agradecer. Por isso você em casa tem uma palavra de agradecimento a Deus. Tem uma palavra de gratidão por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. Certamente a presença de Deus que está aqui neste lugar, que está aqui nesse estúdio, também está aí na tua casa, está transformando a tua vida, está trazendo a você um arrependimento, está trazendo a você um momento de perdão, está trazendo a você um momento em que você está ganhando fé, esperança, convicção de que as coisas vão mudar. Saiba que essa presença é Deus. E quando Deus ele aparece, Ele transforma a nossa vida. Por isso, deixa eu orar com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço pela Tua presença aqui neste lugar, pela Tua presença na vida e onde essas pessoas que estão nos assistindo estão. E eu declaro desde já que nós estejamos abertos para receber as Tuas instruções e que a Tua palavra hoje possa transformar a nossa vida para melhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem. Então você que hoje está nos assistindo, nós estamos aqui num ambiente de fé, estamos aqui nesse ambiente em que certamente você vai ouvir a palavra de Deus e essa palavra vai transformar a tua vida. Não deixe de continuar a assistir nos nossos programas, por isso nós temos no YouTube todos os programas lá à tua disposição, todos os programas que já foram transmitidos aqui nesse canal, você pode ter acesso no YouTube. Mas também existem outros programas, e todos esses programas têm o objetivo de te ajudar, têm o objetivo de alguma forma, agregar conhecimento para você
ter mais fé e para você conseguir superar os desafios e os obstáculos da vida. Então, por isso eu quero encorajar você, entre lá no YouTube, veja todos os programas que tem disponíveis. Nós temos vários programas no nosso canal. Temos programa logo pela manhã, em que você pode entrar na presença de Deus com o que nós chamamos o PDC, que é a preparação diária de um cristão. Temos programas também com o nosso líder, que é o apóstolo Jorge Tadeu, que é o programa Esta é a Hora. Temos programa com a esposa do apóstolo, que é a Bispa Cristel, que também ensina a respeito da família, ensina a respeito da educação dos filhos, de como uma mulher deve se portar, né, de acordo com os princípios bíblicos. Então, nós temos uma programação vasta que tem o objetivo de levar até você um maior crescimento espiritual. Quero aqui indicar 2 programas específicos. Um é o Grupo Familiar, que é toda quarta-feira. Nesse programa você vai aprender as bases, as regras da vida cristã. E a sexta-feira nós temos um programa que é o Lutar até Vencer, e é nesse programa que você vai aprender a fazer guerra no mundo do espírito. Existem situações que não é a oração que vai funcionar. Existem orações que você vai precisar aprender a ter atitudes, a ter uma forma diferente de agir. E sabe que lá no mundo do espírito há uma guerra entre Deus e o diabo. E essa guerra, muitas vezes, depende de nós, depende daquilo que nós vamos fazer aqui em terra, a quem que nós vamos dar força. Se nós intercedemos e fazemos a vontade de Deus e agimos, cooperamos com Deus aqui na terra, fazendo as coisas à maneira de Deus, então Deus ganha força para lutar contra o diabo. Quando nós não fazemos a nossa parte, por mais que Deus queira, por mais que Deus tenha poder, Deus não pode fazer nada. Não é que Ele não queira, Ele não pode. Por que Ele não pode? Porque o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha limita Deus, né? O Deus que é ilimitável, vamos dizer assim, né? Ilimitado, Ele se limita à nossa fé. Então, por isso, aumente a tua comunhão com Deus, aumente o teu conhecimento da palavra, aprenda cada vez mais a colocar a palavra de Deus em prática e você vai tirar proveito de tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz e que é a vontade de Deus para a nossa vida, certo? Agora eu quero falar um pouco da área financeira, e esse livro é um livro muito importante, que ele tem o objetivo de nos ajudar. Através desse livro, nós ganhamos conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida financeira? Nós temos aprendido a respeito de fé nesse programa de Encontro com Deus, e sempre que nós falamos de fé, a base da fé é nós sabermos qual é a vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus ou não? Algo, né? E na área financeira é importante nós sabermos qual é a vontade de Deus para a minha vida financeira. Será que é da vontade de Deus me curar? Será que é da vontade de Deus transformar a minha vida? Será que é da vontade de Deus curar, libertar, prosperar? Tudo vai depender. Então, por isso, é muito importante nós sabermos qual é a vontade de Deus na área financeira. Qual é a vontade de Deus na área do dinheiro? Por quê? Porque essa área é uma área em que o diabo, que é o nosso adversário, ele quer nos escravizar. E para nós conseguirmos vencer o diabo nessa área, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa maneira de pensar. Jesus, Ele nos resgatou da maldição. A Bíblia fala lá em Gálatas que Cristo nos resgatou da maldição. Qual maldição é essa? A maldição da pobreza. Sabe que pobreza não está relacionado com ser simples ou ter uma vida minimalista. Ser pobreza não está relacionado com comer uma comida básica. Não é isso que define pobreza. Não é morar numa casa simples. Não é isso que define pobreza. Pobreza é um espírito, é diabólico. Pobreza leva uma pessoa a ter uma atitude escrava, a ficar amarrada a ideias e a conceitos errados, a ter uma vida sofrida. Pobreza, volto a dizer, não é classe social. Pobreza é espiritual, é diabólico. E Cristo já nos resgatou dessa maldição. Jesus veio à terra e a Bíblia fala que Ele se fez pobre, Ele tomou sobre si toda a maldição para nos fazer rico. Riqueza não é ter 4, 5 carros na garagem sem saber o que fazer. Riqueza não é ter tanto dinheiro que a pessoa gasta desnecessariamente.
Ter dinheiro não é a pessoa ser irresponsável. Não, a riqueza que a Bíblia está falando é a prosperidade de Deus, é ter todas as necessidades supridas. É mesmo diante da falta, mesmo diante da escassez, mesmo diante de um salário baixo, mesmo diante de uma situação complicada, a pessoa não tem falta de nada. Como é que é possível? Por que eu não tenho falta de nada? Porque Deus está sempre suprindo as suas necessidades. Então, quando nós falamos de dinheiro na igreja, ou num programa como esse, nós não estamos falando do dinheiro à maneira convencional do mundo. Por quê? Porque o dinheiro, a forma convencional do mundo, é para escravizar as pessoas, é para tornar as pessoas cada vez mais gananciosas, cada vez mais avarentas. A verdade é que quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa quer. Quanto mais a pessoa ela ambiciona, a pessoa nunca está satisfeita, sempre quer mais. E não é esse tipo de conhecimento que nós estamos trazendo aqui no programa. O conhecimento que nós estamos trazendo no programa é a maneira de Deus, que Cristo nos resgatou desta maldição, seja da pobreza, como classe social, como espiritual, de ser escravo, como também do ser escravo do dinheiro ao ponto de ter tanto dinheiro que a pessoa está amarrada ao dinheiro. Cristo veio nos resgatar disso, porque isso é maldição. E agora nós temos acesso a uma nova vida. E nessa nova vida com Deus, nós passamos a depender de Deus. Deus, Ele quer e Ele pode te abençoar. Basta nós vivermos a maneira dEle. Como que se vive a maneira de Deus? Semeando para colher. Como um agricultor, semeando para colher. Um agricultor, tudo que ele quer colher, ele precisa primeiro semear. Uma pessoa que aprende a viver de sementes, ela nunca vai ter falta de colheita. Tudo que você semear, é exatamente isso que você vai colher. Ah, bispo, mas o meu país está em crise, né? O Brasil está em crise e o bispo não conhece a região onde eu moro. Nessa região aqui o emprego está em falta, está tendo problema disso, problema daquilo, está tendo seca, está tendo chuva demais, está tendo muita concorrência, está tendo pouca concorrência, está tendo muito investimento, pouco investimento, ou seja, independente das desculpas ou independente dos problemas que possam ocorrer no lugar onde você está, Deus, Ele é muito maior que tudo isso, porque Ele já te resgatou disso. Você já não depende mais desse sistema. Recentemente eu estava num local e a pessoa dizia assim, aqui para vencer a pessoa tem que ser afiliada a um partido, ou tem que ser afiliada a um grupo. Para a pessoa vencer aqui, ela vai ter que ter um padrinho. E sabe, Jesus é o teu padrinho. Jesus, Ele já te resgatou dessa maldição. E Ele é poderoso para te fazer prosperar, mesmo num local onde esteja cheia de donos. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, casos em que Deus, Ele deu ordens ao povo. Olha, vamos lá e conquistem aquela terra. E o povo foi, e quando chegou lá, aquela terra estava ocupada. E muitos dos que foram disseram assim, lá tem muitos gigantes, é impossível vencer naquele lugar, porque eles são tão grandes, eu me via como gafanhotos perto deles. E sabe, Deus, Ele ficou tão chateado com essas pessoas, que Deus que queria, Deus que tinha poder para abençoá-las, não conseguiu. Então Deus rejeitou essas pessoas e tiveram lá algumas outras pessoas que disseram, não, se Deus disse, é a verdade. Se Deus é comigo, eu vou vencer. E sabe, essas pessoas, poucas, é que conquistaram todo aquele território que Deus tinha mandado elas conquistarem. Então o que eu quero dizer com essa palavra? Não olha para a circunstância onde você está vivendo, não olha para o meio pelo qual você está vivendo, se na tua empresa só prospera quem é amigo do chefe, ou quem foi indicado por A ou por B. Não olhe para isso, olha para a palavra de Deus, pratique o método de Deus, decida vencer pelo método de Deus e você vai ver que Deus é poderoso para remover aqueles que estão impedindo o teu crescimento. Deus é poderoso para fazer com que você ultrapasse toda e qualquer situação, porque Deus, Ele é maior do que qualquer situação, do que qualquer problema. Então, por isso, uma das coisas que a Bíblia diz é que as maldições, elas são consequências da desobediência a Deus. Quando uma pessoa, ela desobedece a Deus, quando ela deixa de fazer as coisas à maneira de Deus,
ela está debaixo de maldição. O que é maldição? É a ausência da proteção de Deus. Se uma pessoa está num local em que há muita chuva e ela não tem nenhuma sombrinha, nenhum guarda-chuva, o que vai acontecer? Ela vai se molhar. Mas a partir do momento em que essa pessoa, mesmo debaixo de um temporal, ela tem ali uma capa, ou tem ali uma sombrinha, um guarda-chuva, ou tem algo para se proteger, o que ela faz? Mesmo caindo um temporal, ela vai se proteger. Uma pessoa que está em desobediência a Deus, às leis de Deus, às regras de Deus, esta pessoa está sem a proteção de Deus. Então ela está debaixo das maldições. A Bíblia fala que esse mundo ele está governado por um ser espiritual que é o diabo. Lá no princípio, quando Deus fez o homem para dominar. Mas o homem desobedeceu a Deus, retirou a autoridade de Deus e deu a autoridade ao inimigo, ao diabo. E a partir dali o diabo passou a governar sobre a terra. E todas as maldições, todos os problemas que nós vemos hoje na terra, doenças, guerras, avareza, tantas coisas que nós vemos da maldade que nós vemos no mundo, muitas pessoas falam, como que Deus existe e não resolve isso? Não, isso não tem nada a ver com Deus. Deus não fez a humanidade assim. Deus não fez a terra assim. Deus fez tudo perfeito, mas porque o homem desobedeceu, porque o homem saiu da presença de Deus, ele está levando com as maldições. Então, qual é a forma de nós resolvermos este assunto? É nós nos voltarmos para Deus. É nós sairmos do lado de lá das maldições e entrarmos no lado das bênçãos. Como que nós entramos no lado das bênçãos na área financeira? É obedecendo a Deus. E quando nós obedecemos, então a prosperidade vem. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, é um livro do Antigo Testamento, que está mesmo no princípio da Bíblia. Se você for nesse livro, né, em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1, você vai ver que diz assim, olha, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então aqui, Deus, ele enumera várias bênçãos. Nós vamos ser benditos, as pessoas vão falar bem da gente quando nós entramos, quando nós saímos. Bendito vai ser o fruto do nosso ventre, ou seja, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos empregados, as nossas crias, ou seja, os nossos animais. Tudo vai ser próspero, tudo vai ser abençoado, tudo vai ser bendito. A nossa conta bancária, a nossa despensa. A Bíblia está falando de tudo. A Bíblia fala que os nossos inimigos, ou seja, aqueles que se levantarem contra nós, eles é que vão tropeçar e vão cair. A Bíblia fala que Deus vai abençoar as obras da nossa mão, vai prosperar tudo que nós fizermos. Ou seja, a Bíblia está aqui falando de várias coisas. Daqueles que obedecem, daqueles que ouvem, daqueles que fazem as coisas à maneira de Deus. Mas ao mesmo tempo, no versículo 15, a Bíblia diz assim, olha, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os teus mandamentos e os teus estatutos que eu hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Ou seja, aqui é o oposto. Se a pessoa não obedece, se a pessoa não faz aquilo que Deus manda, o que vem? Maldição. Então, por isso, a decisão está aí do teu lado. Você é que decide. O que você quer para a tua vida? Você quer bênção ou você quer maldição? Da parte de Deus, Ele já decidiu, Ele já escolheu. Ele quer te abençoar. Tanto é que Ele enviou Jesus para te resgatar dessa maldição. Bispo, como que eu me liberto dessa maldição? Primeira coisa, entrega a sua vida a Jesus. Volte-se para Deus. Se você ainda não fez isso, você vai ter a oportunidade de fazer isso daqui a pouco no final do programa. Ah, bispo, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Então, o que você deve fazer? Pratique o método de Deus. Pare de confiar no sistema do mundo. Pare de querer ser como o mundo. Pare de querer e de desejar e de ambicionar o ser como o mundo. O mundo é inimigo de Deus. Decida fazer as coisas da maneira de Deus e viver a maneira de Deus. Pode até parecer que num primeiro momento você está ficando pior. Por quê? Porque o método de Deus é semear para colher. Então parece que eu estou pior. Por quê? Porque eu tenho menos, eu estou dando, eu estou ficando sem.
Mas a verdade é que Deus, quando nos pede algo, não é para nos deixar sem. Deus, quando nos pede algo, é para pegar nesse algo que nós damos a Ele e multiplicar. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então, por isso, decida hoje viver a maneira de Deus. Decida semear com fé. Decida praticar o método de Deus na área financeira, dando seus dízimos, as suas ofertas. Decida dar com fé. Não dê esmola, né? Nós até falamos na semana passada de que Deus corrigiu o povo. Por quê? Porque o povo trazia qualquer coisa, trazia esmolas. Então nunca dê esmolas, sempre dê para Deus o seu melhor em honra. E você vai ver que Deus vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 cada semente que você semear em nome de Jesus. Então deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas essas pessoas que hoje ouviram essa palavra e decidiram semear. Tu és o Deus que multiplica a nossa semente a 100 por 1. E é por isso que eu declaro, sementes cresçam, produzam frutos, multipliquem-se em nome de Jesus. Amém. Então agora, enquanto nós vamos cantar uma canção, pode semear. Envie a sua semente para essa informação bancária que está passando logo aqui abaixo e você vai enviar a tua semente, vai enviar os seus dízimos, vai enviar as suas ofertas e você vai ver que a partir de hoje vai dar início a um ciclo de multiplicação na tua vida financeira em nome de Jesus. Então, ouça essa canção e já voltamos. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. É isso mesmo. Quando o temporal vir, você vai ficar de pé, porque você não está nas maldições, pelo contrário, você está debaixo da proteção de Deus, certo? E sabe, agora eu quero falar um pouco de fé. Nós estamos estudando a respeito desse livro, que é O que Fazer Depois de Orar. E eu quero encorajar você, se você ainda não tem acesso a esse livro, você pode entrar em contato conosco através desse número de telefone que vai aparecer. Você pode entrar em contato conosco que nós vamos arranjar uma forma de te enviar esse livro e de fazer com que esse livro chegue até você para te ajudar a desenvolver a tua fé, a ter mais força espiritual para vencer todo e qualquer obstáculo, certo? Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de uma força, é uma força espiritual, que ela vem por ouvir a palavra de Deus e é liberta por falar e agir. Então, quando nós enchemos o nosso coração com a vontade de Deus, nós estamos a produzir no nosso coração essa fé, essa força, como na eletricidade, né? Quando você pega uma máquina de lavar roupa, ela tem um potencial gigantesco de limpar, de tirar a sujeira,
de economizar tempo, né? Porque antigamente as pessoas lavavam no tanque, lavavam no rio, ou seja, era um tempo que se gastava com aquilo. E hoje, na máquina de lavar, ela já lava, muitas delas já secam, a roupa já sai dali prontinha para usar novamente. Então, aquela máquina que tem aquele potencial gigantesco, nada funciona se ela não tiver energia. A energia é que vai fazer aquele motor funcionar. E a mesma coisa é na nossa vida espiritual. Deus quer, Deus pode, Deus tem poder. Deus fez eu e você com uma capacidade espetacular. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então olha o sobrenatural que isso é. Mas nada disso vai funcionar se eu não tiver fé. Agora, fé não é superstição. Fé não é ter uma pulseirinha no punho. Fé não é ter um crucifixo, muitas vezes. Fé não é uma pessoa ter ali aquelas superstições, né, de cada região, de usar sempre a mesma meia quando vai fazer certas coisas, de dar 3 pulinhos na água, sei lá, tantas coisas que as pessoas inventam. Fé não é isso. Isso daí são superstições que, na verdade, até ofendem a Deus. O que é fé verdadeira? Fé verdadeira está 100% baseada na palavra de Deus. O que Deus diz na sua palavra? O que está escrito? Porque é isso que vale. Não é o acho do pastor, não é o acho, seja lá de quem for, é o que Deus diz na sua palavra. Então, se eu quero vencer, se eu quero obter tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, se eu quero tirar o máximo proveito da máquina poderosa que Deus fez, que sou eu e você, é fundamental eu ter fé, ou seja, ter essa força espiritual naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Então, a base, qual que é a base? É eu saber qual é a vontade de Deus. Então, por isso, o que fazer depois de orar, que é o tema da palavra de hoje, é o tema desse livro. Primeira coisa, depois que nós oramos, né, nós vamos precisar, primeiramente, saber que há um tempo, né, quando nós falamos de uma semente, por exemplo, do agricultor, há um tempo de preparo da terra, há o tempo de semear e há o tempo de colheita. Nesse processo entre o semear e o colher, há um período de espera. E é nisso que se concentra essas palavras que nós estamos dando, esse tempo de espera. Quando nós vamos semear, é importante preparar a terra. A mesma coisa, antes de orar, é importante preparar o teu coração. Preparar o teu coração para a vontade de Deus. Lembra, fé é uma força que vem por ouvir a palavra de Deus. E eu tenho que ter fé na vontade de Deus, naquilo que Deus promete. Então, se uma pessoa está doente, ela precisa ter fé naquilo que Deus diz na sua palavra em relação a essa área. Por exemplo, no Salmo 103, a Bíblia diz que é Ele que perdoa os nossos pecados e sara toda a enfermidade. Então, é da vontade de Deus sarar todas as enfermidades, curar todas as enfermidades. Ah, bicho, mas isso é só naquela época. Não, a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia fala que Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. Então, se Deus curou no passado, se Deus lá no passado transformou, Ele hoje também vai fazer isso. Basta você fazer as coisas da maneira de Deus. Então, nesse processo de preparar o coração, implica exatamente isso. Você desenvolver essa fé na vontade de Deus. Depois, nós falamos na semana passada, é preciso receber. A Bíblia fala, né, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que bendito nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Então, se Deus já me abençoou, o que eu preciso fazer agora? Receber. A Bíblia fala em 1 de João, no capítulo 5, versículo 14, nós até podemos ler. Vamos lá em 1 de João, fica lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 5, no versículo 14, a Bíblia diz assim, olha, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, Deus não está ali com o ouvido tapado, Deus não é surdo. Deus, Ele está Ele tem expectativa em nós. Ele está à nossa espera. E quando nós acreditamos naquilo que Ele fala, acreditamos naquilo que Ele diz,
Basta nós recebermos. Por isso que a Bíblia diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ou seja, não adianta eu pedir aquilo que é para o meu proveito, não adianta eu pedir aquilo que eu acho que é bom. Eu tenho que pedir segundo a vontade dele. Para isso eu preciso conhecer a vontade de Deus. Então, quando eu conheço a vontade de Deus, eu vou fazer pedidos a Deus de acordo com a vontade dele. Não adianta eu ir na padaria e querer comprar carne. Na padaria tem pão. No açougue tem carne. Então, não adianta eu vir a Deus, pedir algo a Deus que ele não tem. Deus não tem vingança. Deus não tem doença. Deus não tem pobreza. Deus, ele é um Deus que perdoa. Deus, ele é um Deus que prospera. Deus, ele é um Deus que cura. Então, quando eu vou a Deus na certeza de que aquilo que eu vou pedir, ele vai me dar. E aí, o que eu faço? Eu recebo. Por isso que lá em Marcos, nós até lemos na semana passada, em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, a Bíblia diz assim, olha, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, é importante eu acreditar, ter fé que aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou pedindo, Deus quer e vai me dar. Basta eu receber. Então, porque eu recebi, já é meu. Agora não tem como falhar, já é meu, eu já recebi, já está comigo, certo? Então, nesse processo, conforme eu estava dizendo, primeiramente, eu preparei o meu coração para receber a semente. Depois, eu recebo, é meu, está na minha mão. E agora? Agora eu tenho um período de espera. Nesse período de espera, nós falamos na semana passada, começamos por falar que é importante, a primeira coisa, acreditar. Acreditar que já tem. A semelhança de uma mulher grávida, Uma mulher, quando fica grávida, nas primeiras semanas não sente nada, mas a semente já está lá no ventre. A semente já foi recebida no ventre, mas não sentiu nada, não viu nada, não trouxe mudança nenhuma no corpo, mas a partir de um tempo, aquela pessoa começa a ver as mudanças, começa a ter enjoo, começa a ter inchaços, ou seja, começa a mudar a sua forma de viver. Por quê? Porque a semente está crescendo. E a mesma coisa é quando uma pessoa ora. Quando uma pessoa ora, primeira coisa, ela preparou o coração, recebeu, pela fé eu recebo. E agora? Agora a pessoa espera. Nesse período de espera, acredita que a semente está crescendo. Segundo, nós falamos na semana passada, louve a Deus. Louvor é um ato de fé. É um ato de fé no caráter de Deus. Deus não mente, Deus não falha. Deus não se engana, Deus não faz algo e depois se arrepende. Não. Se Deus prometeu, se Deus te deu, louve a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu já tenho. Obrigado porque eu já estou curado. Eu já recebi a minha semente de cura divina. Eu já recebi a minha semente de libertação. Eu já recebi a solução desse problema. Já é meu, eu já tenho. Então, eu acredito todos os dias e eu louvo a Deus. Obrigado, Senhor, porque já é meu, em nome de Jesus. Esse é um espírito de fé que nós precisamos desenvolver dia a dia, não é? E por isso que nós, quando falamos desse livro, O que fazer depois de orar, é importante nós termos esse entendimento. Depois de orar, é fundamental nós ficarmos focados, porque o diabo vai tentar roubar. É a tática do diabo. E uma das coisas que nós até aprendemos nesse livro é que nós precisamos resistir o diabo. A Bíblia fala no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Ou seja, há aqui uma guerra constante. Nessa guerra, em que nós oramos, recebemos a semente e agora estamos à espera da semente crescer, o diabo vai vir como um ladrão para roubar. É a semelhança de uma agricultura normal, Um agricultor, ele sabe que no tempo de espera, ele precisa ter os olhos abertos. Por quê? Porque pode vir praga, pode vir um bicho, pode vir um temporal. Tantas coisas podem acontecer, pode vir uma seca terrível e atrapalhar toda a colheita. Então, o tempo de espera não é tempo de ficar dormindo. O tempo de espera não é tempo de não fazer nada.
Não, o tempo de espera é tempo de focar naquilo que Deus diz, manter a mente ocupada, renovar o entendimento, não deixando mentiras vir na cabeça, porque o diabo vai trazer dúvidas, o diabo vai trazer medos, o diabo vai trazer ideias erradas. Então o que precisa fazer? Ficar focada, sujeitar a Deus. O que Deus diz na sua palavra? Eu já sou curado. Ah, mas a pessoa acordou com dor. Será que eu recebi a minha cura, mas agora eu acordei com dor? Ah, eu acho que Deus não me curou. Não aceite esse pensamento. Lute contra esse pensamento. Sujeita o teu pensamento à vontade de Deus. O que Deus diz na sua palavra? Que Ele já me curou, que Ele já me libertou, que Ele já levou sobre Ele todas as dores e enfermidades. Então, eu não sou um doente que estou à procura de ser curado. Não, eu sou um curado, porque eu já recebi a minha cura e o diabo está tentando me roubar. Então eu resisto ao diabo. Você até pode usar uma expressão que nós usamos na igreja, né? Você que está habituado aos nossos programas, por exemplo, de sexta-feira, você já deve ter visto o Bispo Silos, né, que por vezes faz esse programa, a fazer: Satanás, está escrito, ao nome de Jesus, dobra os teus joelhos. Ou seja, muitas vezes apontamos o dedo para baixo e ordenamos ao diabo: caia por terra, dobra os teus joelhos, sai daqui no nome de Jesus. Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos resistindo, nós não aceitamos os ataques do diabo, não aceitamos as mentiras do diabo na nossa vida. Tudo que for contrário à palavra de Deus é diabólico, é mentiroso, não aceite. Então, depois de orar, o que fazer? Resista ao diabo. Depois de orar, o que tem que se fazer? Fala certo. Não fala o que você sente. A Bíblia conta uma história, por exemplo, de um homem chamado Josué. O Josué, ele substituiu Moisés. Lembra, Moisés foi aquele que foi usado por Deus para tirar o povo da escravidão no Egito. E Josué, ele substituiu Moisés na conquista da Terra Prometida. E quando Moisés morreu, Deus apareceu para Josué e falou: Josué, não se aparte da tua boca o livro da lei. Medita nela de dia e de noite, e assim farás prosperar os teus caminhos. Faça tudo o que está lá escrito, e assim vai prosperar os teus caminhos. E aqui fica o conselho para você: depois de orar, não fala o que você vê, não fala o que você sente, não fala o que o médico disse, não fala o que as notícias dizem, não fala o que você está vendo ali naquele ambiente. Fala o que Deus diz a respeito da tua vida. Ao invés de olhar para o relatório médico, olha para o relatório de Deus. Está escrito que eu viverei longos anos, cheios de saúde, força, vigor. Fala que eu sou próspero, a minha família é unida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala, por exemplo, que é Deus que perdoa os meus pecados, então por isso sobre a minha vida não há condenação, eu não ando mais de relações cortadas com Deus. Começa a falar o mesmo que Deus fala, começa a mudar a tua mente, começa a mudar a tua forma de pensar, e você vai ver que Deus que quer e pode, Ele vai conseguir te ajudar, porque a tua fé vai transformar a tua vida. Então use a fé a teu favor. E sabe, uma outra coisa importante, tenha uma imagem certa no teu coração, crie uma imagem certa no teu coração. Muita gente não consegue ter grandes vitórias porque tem uma imagem errada, tem uma ideia errada. O que é ter uma ideia errada no coração? É como você se vê em certas áreas da tua vida. Se eu dissesse para você: olha, feche os teus olhos e pense agora como você se vê na tua vida familiar. Talvez você foi traído, talvez tem situações de briga, de traição, tem situações de infidelidade, tem situação de falta, de escassez, de dificuldades. Tem situações de abandono, tem situações de falta de amor. Como que você se vê na área da família? Se quando você fecha os olhos, você vê aquilo tudo escuro, vê aquilo tudo mal, numa situação em que parece que não há solução, essa imagem está errada. Por mais que Deus queira te ajudar, Ele não vai conseguir. Por quê? Porque eu tenho uma imagem errada no coração. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a luz de Deus dentro do meu coração, preciso colocar a luz do Evangelho, das promessas de Deus no meu coração, para que essa luz possa afastar as trevas. Então, ao invés de ter um olhar
negativo, passe a mudar a forma de ver e comece a se ver como Deus te vê. Como Deus me vê? O que Deus fala de mim nessa área? Ah, Deus fala que eu sou mais que vencedor. Deus fala que eu sou próspero. Deus fala que eu já venci. Deus fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus fala que para eu não andar ansioso, não andar inquieto. Então, por isso eu não fico aqui preocupado com o dia de amanhã. Ou seja, a pessoa começa a ter uma outra forma de viver, uma outra forma de pensar, uma outra forma de se ver. E sabe que isso vai fazer com que a unção de Deus, o poder de Deus, entre na tua vida. E sabe, por último, para nós encerrarmos essa série, né, de lições que nós falamos a respeito do que fazer depois de orar. Não fale de coisas que Deus está fazendo na tua vida até ter tudo resolvido. Muitas vezes, nós temos pessoas que nós vemos como amigos, ou por causa das redes sociais, nós acabamos de expor muito aquilo que nós estamos vivendo. E um conselho que eu dou para você é: não exponha a tua vida. Não exponha os momentos que você está passando. Não coloque outras pessoas a concordar com o mal que está acontecendo na tua vida. Nem permita que outras pessoas semeiem na tua vida aquilo que você não quer colher. Então, se resguarde, né? Fique mais reservado até ter a solução resolvida, até ter o problema resolvido. Então, depois de fazer a oração da fé, o que você deve fazer? Primeiro, acreditar todos os dias, louvar a Deus, resistir o diabo, falar o mesmo que Deus fala, ter uma imagem certa no coração e boca fechada. Não fica falando daquilo que você está passando até ter a solução, até ter o assunto resolvido. Depois que ficou resolvido, aí sim você testemunha, aí sim você fala das grandezas de Deus, aí sim você até pode entrar em contato conosco e enviar o seu testemunho para nós falarmos, porque Deus, Ele quer e Ele pode te ajudar, certo? Então, eu encorajo você, volto a dizer, se você quer adquirir esse livro, você pode entrar em contato conosco nesse número de telefone e nós vamos arranjar uma forma de te enviar esse livro. E segundo, faça a caminhada da fé, não desista. O diabo vai trazer ideias erradas, mas não desista. Fale a palavra, haja pela palavra e você vai ver que a tua vida vai mudar. Nós vamos agora ouvir uma canção e logo de seguida nós vamos fazer a oração da fé. Nós vamos cantar uma canção que diz: segura na mão de Deus. E nós vamos cantar exatamente isso, segura na mão de Deus. Porque segurar na mão de Deus é colocar a tua fé, é colocar a tua força naquilo que Deus promete. Nós vamos fazer a oração da fé. Então não há lugar melhor para você segurar do que na mão, nas promessas de Deus para a tua vida. Ouça essa canção agora. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segurar na mão de Deus é segurar nas promessas, é ter os olhos na promessa de Deus. E por isso agora, você em casa, concentre-se em Deus, concentre-se na promessa de Deus. Nós vamos fazer a oração da fé. A oração da fé consiste em receber aquilo que Deus já prometeu. Você vai receber, é teu, certo? Então, por isso, fala assim comigo: ó Deus, eu recebo agora, pela fé, a tua promessa para minha vida, em nome de Jesus. Você agora recebeu a semente, a promessa. E deixa eu orar. É no nome de Jesus, Pai,
que eu invoco agora da tua unção e do teu poder sobre a vida dos meus irmãos. Todos aqueles que hoje entraram em contato conosco através dos pedidos de oração, fizeram agora a oração da fé e por isso já é nosso, já temos, já recebemos em nome de Jesus. E eu ordeno no nome de Jesus que todo o ataque diabólico a essa semente que caia por terra, todo o ataque diabólico para tentar roubar, matar e destruir a saúde, a família, as finanças, caia por terra em nome de Jesus. Eu liberto essas pessoas para que elas vivam, para que elas prosperem, para que elas tenham sucesso em nome de Jesus. Amém e amém. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segurou? Segurou na mão de Deus? Acredite mesmo que a tua vida não vai abaixo, a tua vida não vai afundar. Porque Deus, Ele vai te manter de pé, certo? Volto a dizer, continue fazendo desse programa um programa para te ajudar, continue a ouvir as palavras de Deus. Se você puder, vá a uma igreja Maná, veja onde tem uma igreja Maná mais próximo de você, ou então fale com um dos nossos pastores, você pode entrar em contato conosco, nós temos pastores que podem te ajudar, vão te acompanhar durante um período até que toda a tua vida esteja resolvida em nome de Jesus. E agora, por último, eu quero fazer a oração de salvação. É a oração mais importante de todas. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus com a boca e acreditar no coração será salvo. A salvação é o mais importante de tudo. Todos nós vamos passar pela porta da morte. E depois da morte, já não há o que fazer. Toda escolha e toda decisão é feita aqui em terra, é feita aqui em vida. E hoje você tem essa oportunidade. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer para frente. Então decida hoje a ter esta atitude de fé, entregando a sua vida a Jesus e fazendo dele o Senhor e o Salvador da tua vida. Fala assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu acredito que só em Jesus há salvação. Te peço perdão, ó Deus, porque eu falhei e agora pela fé eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Saiba que esta oração que você fez parece uma oração simples, mas é uma oração importantíssima. E hoje você deu autorização para Deus entrar e mudar toda a tua vida, certo? Nós vamos encerrar aqui o nosso programa. Eu quero encorajar você a entrar em contato conosco, mesmo você que fez essa oração da salvação, ou mesmo você que quer saber mais a respeito da igreja, entre em contato conosco para nós podermos te ajudar e te acompanhar. Durante a semana, mantenha-se ligado ao programa, aos programas, à nossa programação. E no próximo domingo estaremos aqui de volta, no mesmo horário, para mais um encontro com Deus. Deus te abençoe e até a próxima semana.